Esse é o canal de interpretações bíblicas. Eu sou o missionário Marcelo Gomes e estarei contigo nessa nova videoaula de hoje. Antes de nós iniciarmos, eu quero deixar algumas dicas importantíssimas para você. Toda videoaula ela é parcial, então eu preparei um blog especialmente para você com 100% do conteúdo em texto no blog. Anote o endereço do nosso blog: interpretação bíblica simplificada.blogspot.com. Preparei também um e-mail. Para que esse e-mail? Você que tem a dúvida de um texto, de um versículo, um capítulo, escreva para o nosso e-mail, envie para o nosso e-mail, que eu vou transformar a tua dúvida em uma videoaula, porque a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas. Anote o nosso e-mail: interpretações bíblicas, é no plural, @hotmail.com. Eu quero também deixar um recado muito importante: inscreva-se em nosso canal. Por quê? Porque eu tenho um compromisso contigo. Toda sexta-feira eu estou postando um vídeo novo, um novo tema. Se você se inscrever em nosso canal, automaticamente você vai receber a nova postagem no seu canal no YouTube. Tá certo? Vamos para o que interessa? Vamos para a nossa videoaula de hoje. O tema de hoje está pautado no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 5, será a nossa videoaula de hoje. E em especial nós mudamos o cenário, porque nós vamos falar sobre monte. Nós vamos falar sobre as bem-aventuranças. E assim como é por costume estarmos buscando nosso Deus no monte, de uma forma específica e revelada por Deus, assim o estamos fazendo nessa manhã desse dia, na cidade de Itambé, no estado da Bahia, onde nós estamos gravando essa nossa videoaula de hoje, no monte, que você pode contemplar essa criação de Deus, essa maravilha feita pelas mãos de Deus. Amém? Então nós vamos meditar um pouco acerca do Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. O que diz o Evangelho de Mateus no capítulo de número 5? Acompanhe comigo, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Fala sobre o sermão da montanha e as beatitudes. Algumas traduções falam sobre o monte das bem-aventuranças, tá? Versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem a perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nós estamos diante de um texto assim muito assim convidativo para nós apreciarmos, para meditarmos nele, para estudarmos, analisar com mais profundidade. Eu quero compartilhar contigo, em especial nessa nossa videoaula de hoje,
uma experiência que eu tive. Eu estive ali na região, na Terra Santa, em Israel, onde a terra que Deus escolheu, e dentre muitos sítios arqueológicos, dentre muitos pontos em Israel, o Senhor me concedeu a oportunidade e o privilégio desse texto que nós acabamos de ler. O Senhor me deu o privilégio de estar naquele lugar. Nós fomos até esse monte das bem-aventuranças, que hoje ela é cuidada pelos católicos, né? Eles tomam conta dessa região, e nós tivemos ali naquele lugar, né? Foi um seminário a céu aberto, foi o nosso curso de missões que nós tivemos ali, e eu quero compartilhar essa experiência contigo de uma maneira assim muito especial, porque o objetivo das experiências que eu tenho passado, que Deus tem compartilhado comigo, é justamente isso, é dividir com o nosso próximo. Como diz a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, que nós devemos ir e fazer discípulos. A palavra de Deus nos instrui que nós devemos ir e ensinar a palavra de Deus aos outros povos, às outras pessoas. E é exatamente isso, nessa manhã, nesse lugar abençoado por Deus, que eu estarei fazendo. Estou vivendo a palavra de Deus, que você possa também viver a palavra de Deus dessa forma. Quando nós estivemos ali, nós escalamos o Monte das Bem-aventuranças. Aqui você está tendo um cenário da cidade de Itambé ao fundo, mas ali no Monte das Bem-aventuranças você tem o privilégio de desfrutar a vista do Mar da Galileia. É um espetáculo, é assim, uma experiência fenomenal, sabe? Inenarrável. É uma experiência muito assim marcante da parte de Deus. Então você tem o Mar da Galileia ao fundo. E é interessante que eu quero aqui que você saiba, através dessa videoaula, por que Jesus ele resolveu subir a este monte. Por que Jesus resolveu ministrar esta palestra por nome de bem-aventuranças para aquelas pessoas, para aquela multidão? É necessário que nós venhamos aqui abordar alguns detalhes sobre essa região, para que você possa entender por que Jesus se inclinou para ministrar essas bem-aventuranças sobre a vida daquelas pessoas. A cidade de Cafarnaum, né, o Monte das Bem-aventuranças, fica em Cafarnaum. Então, subentende-se que se o Mar da Galileia é ao fundo, obviamente é uma cidade o quê? Litorânea. Se é uma cidade litorânea, obviamente aquela população ela vive da pesca. A pesca ela se destaca naquele lugar, não menosprezando nem desfazendo, tá, dos pescadores, ao qual nós temos uma admiração muito especial, um apreço muito especial, mas nós sabemos que geralmente a classe dos pescadores, eu digo aquela classe simples, são pessoas pobres, são pessoas que não têm uma vida financeira acessível, arregalada, tá? Eu não estou desfazendo, mas eu estou classificando na maioria das vezes, que é uma classe simples, é uma classe batalhadora, é uma classe que vem de uma linhagem pobre. Para você entender por que Jesus resolveu estar ali ministrando as bem-aventuranças, a Bíblia vai nos ensinar que Jesus, ele começa por Cafarnaum a escolher os seus discípulos. A Bíblia nos ensina que alguns dos seus discípulos eram pescadores, eram pessoas simples, eram pessoas que não tinham estudo. Então Jesus, ele começou a escolher aqueles discípulos ali em Cafarnaum, né, aquela região litorânea, pescadores, para seguir após Jesus. Tanto é que a Bíblia vai dizer que a partir de hoje, vocês não serão mais pescadores de peixes, mas serão pescadores de almas.
Jesus, ele resgata alguns discípulos, escolhe alguns discípulos. Então, pelo fato daquela região ali ser uma região pobre, o que acontece? O Senhor, ele começa a ministrar e a escolher pessoas naquele monte ali, naquela cidade de Cafarnaum. Para quê? Para mudança de vida, para transformação de vida em relação aos habitantes de Cafarnaum. Então, o Senhor, quando ele começa a ministrar as bem-aventuranças, observe um detalhe, pesquise na sua Bíblia, no Evangelho de Mateus capítulo 5, Jesus, ele começa, você observa que o teor do sermão é um teor de autoestima, é um teor de levantar as pessoas. Você observa que a visão de Jesus Cristo, quando ministra as bem-aventuranças, as palavras contidas nas bem-aventuranças, são palavras de otimismo, são palavras para levantar as pessoas, são palavras trocando miúdos, vamos dizer assim, fazendo um paradoxo, são palavras que, entre outras palavras, o Senhor está dizendo assim: olha, moradores, habitantes de Cafarnaum, olha, Deus, o Pai, mandou eu vir aqui para lhe escolher, mandou eu vir nessa cidade de Cafarnaum, litorânea, essa cidade pobre, dizer para vocês que o Senhor mandou escolher, o Senhor viu algo de especial e o Senhor quer mudar vocês a partir de hoje. É por isso que Jesus escolhe, tá entendendo? Ele começa a escolher os pescadores, ele começa a escolher as pessoas simples. Agora observe uma coisa, uma interpretação. Olha, eu particularmente, eu me maravilho nessa interpretação e eu tiro como exemplo para a minha vida, eu coloco em prática o dia a dia. Desde que eu aceitei a Jesus, eu tenho vivido isso. Observe uma coisa, Jesus, ele vai trabalhar em Cafarnaum, na vida daqueles pescadores que ele escolheu e também nas demais pessoas, porque Jesus escolheu discípulos, são pessoas separadas, mas tinha outras classes de pessoas, porque a Bíblia diz que ele está ministrando para uma multidão ali no Monte das Bem-aventuranças. Então observe um detalhe, Jesus, para ele mudar o estilo de vida daquela pessoa, o que Jesus vai fazer? Ele vai começar a trabalhar na mente daquelas pessoas. Olha que coisa maravilhosa, que através dessa videoaula, dessa interpretação bíblica, o Senhor está nos ensinando nesta manhã, nesse lugar santo, esse lugar abençoado, lugar onde nós buscamos a face e a presença do nosso Deus. O Senhor está dizendo assim: olha, meu filho, minha filha, se você abrir o teu coração, se você permitir que eu entre, faça morada na sua vida, se você permitir eu habitar na sua vida, essa palavra do Evangelho de Mateus capítulo 5, ele está afirmando para você que ele vai ter um contato contigo, ele vai ter uma experiência contigo, ele vai ter um tete a tete contigo e ele está afirmando, ele vai mudar a sua vida. Olha, o Espírito Santo, ele me revela agora que tem pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. E o Senhor me diz, o Espírito Santo me revela que você buscou vários meios para que você possa estar subindo na vida, tendo êxito, para conquistar, para fazer a diferença. E o Espírito Santo manda lhe dizer, através dessa vídeo, olha que coisa linda, o Espírito Santo manda lhe dizer, se você abrir o teu coração, se você abrir a tua mente, deixar Jesus entrar através do seu Espírito Santo, ele vai fazer na sua vida o que ele fez na vida dos discípulos, ali no Monte das Bem-aventuranças, quando ele escolheu, quando ele fez milagre, quando ele ministrou a palavra, quando ele orou ali nos Montes das Bem-aventuranças. O Espírito Santo está me dizendo aqui que ele vai fazer contigo também. A palavra do Senhor, ele nos diz de uma maneira muito clara, que eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, é o coração.
Ele diz que entrará, ceará contigo, você com ele, e o Senhor ministrará bênção sobre a sua vida. Olha que videoaula maravilhosa. Olha que videoaula abençoada. Eu particularmente estou me maravilhando, porque quando nós nos separamos para trazer uma videoaula, a gente sempre pensa que é uma simples aula que vai ter, mas no decorrer da aula, Deus sempre nos surpreende. E o Senhor está falando conosco através dessa videoaula, assim como eu fiz com os moradores de Cafarnaum, pessoas simples, pessoas pobres, talvez não tenham expectativa de vida, talvez outras pessoas traziam pessimismo, colocava aquelas pessoas para baixo, tá entendendo? Lançava tristeza, lançava desânimo com palavras sobre a vida daquelas pessoas. Talvez estão fazendo isso contigo. Talvez você esteja vivendo exatamente dessa forma. Talvez você seja esse discípulo. Talvez você esteja no teu Cafarnaum. Talvez você esteja na sua pescaria. E o Senhor está falando nessa manhã contigo, através dessa videoaula. Olha, meu filho, olha, minha filha, eu estou lhe escolhendo, assim como escolhi aquelas pessoas em Cafarnaum. Olha, estou ministrando sobre a sua vida, assim como ministrei na vida daqueles moradores de Cafarnaum. E assim como eu transformei a vida deles, eu vou transformar a sua vida também, para a glória do Pai que estás nos céus. Eu espero que você tenha entendido assim de uma maneira muito clara a videoaula de hoje, tá? E eu quero fazer uma observação, antes de eu concluir, eu quero fazer uma observação e deixar um alerta para você. Porque existem muitas meninices no monte, nós estamos buscando interpretação bíblica. Olha, o monte é de Deus, tá? O monte é um lugar específico para nós buscarmos a Deus e nós temos orientação bíblica, é embasado na Bíblia. Mas eu quero falar da meninice do monte. Preste bem atenção, inclina os teus ouvidos para esse aconselhamento, para esse ensinamento da parte de Deus através da vida do missionário Marcelo Gomes. Preste bem atenção, monte não é para você subir porque você quer subir. Monte não é um lugar de brincadeira. Monte, você tem que ter propósito. Deus tem que estar na direção. Você tem que orar antes, lá embaixo, para que Deus te revele a tua subida ao monte. Preste bem atenção. Monte não é um lugar melhor do que outros lugares. A bênção que você recebe aqui, você recebe na sua casa, você recebe na sua igreja. Você não pode endeusar o monte. Você não pode idolatrar o monte. Não, eu só recebo no monte. Não, isso é errado, tá bom? O monte é um lugar específico, é uma das alternativas para você buscar também a presença de Deus. Porque qual é a diferença do monte para a igreja que está lá embaixo? Qual é a diferença do monte para a sua casa que está lá embaixo? Sabe qual é a diferença? É isso aqui que nós estamos vivendo agora. Sabe o quê? O silêncio, a particularidade, tá entendendo? Uma intimidade, você tem uma concentração maior, nada está te distraindo. Essa é a diferença de você buscar a Deus no monte, tá certo? Cuidado, muito cuidado, porque eu tive experiências, tá? De pessoas subirem ao monte e não descerem mais. Pessoas morrerem no monte. Eu estou falando isso diante de Deus. Eu não estou inventando. Pessoas já morreram no monte. Sabe por quê? Subiram de qualquer maneira, não pediram permissão a Deus para subir, não se prepararam, não se consagraram para subir o monte. E outra coisa que eu quero acrescentar. Existem pessoas que sobem de qualquer maneira, desligado, e são setados no monte. São setados no monte. Então cuidado com isso. Suba no espírito, suba no propósito, suba ligado com Deus e deixa Deus te revelar para você subir, tá? Principalmente quando nós subimos em grupo. Sempre tem algumas pessoas que ficam desligadas, fica desatento, tá bom? Olha, quando você subir em grupo, fica ligado. Não deixe que as pessoas venham te distrair, para que você não venha perder a bênção. E eu quero resumir da seguinte forma esse aconselhamento, tá? Você que é membro de uma igreja, olha, suba debaixo da bênção do teu pastor.
comunique a ele, pergunta a ele se você pode subir ao monte ou não. Sabe por que eu deixo esse conselho para você? Porque tem pessoas que sobem ao monte da sua própria maneira, da sua própria vontade, tá? Não sabe se pode ou não, não sabe se está preparado ou não para subir. Então procure o seu pastor, converse com ele, pergunte a ele: pastor, eu estou preparado para subir ao monte? O Senhor me autoriza a subir ao monte? O Senhor me dá sua bênção sobre a minha vida para eu subir ao monte? Isso é muito importante. A tua submissão ao teu pastor, a tua liderança. Olha, para você subir nesse lugar, tem que ter a bênção do pastor, porque é o homem que Deus constituiu sobre as nossas vidas para nos liderar, para nos apacentar, para que quando você subir ao monte, você possa ter êxito, sabe? Você possa ter resultado, que não venha a ser uma subida em vão, mas que você venha subir e tomar posse do teu milagre, tomar posse da sua vitória. Eu estou muito alegre, tá? Nessa videoaula, de estar gravando nesse lugar tão abençoado por Deus, essa maravilha do Senhor. E eu quero lhe fazer um pedido todo especial. Olha, se você gostou dessa videoaula, clica em gostei, porque é muito importante. Compartilha esse vídeo com mais pessoas. Inscreva-se em nosso canal. Toda sexta-feira eu tenho um compromisso de postar uma nova videoaula, um novo tema especialmente para você. Então, quando você se inscreve no nosso canal, já entra diretamente no seu canal. Deixe o seu comentário, tá bom? Deixe o seu comentário que eu vou estar respondendo o teu comentário. E que Deus lhe abençoe de uma maneira extraordinária, de uma maneira toda especial. E a minha oração a Deus, que quando você subir no monte, o milagre de Deus venha ao teu encontro. O milagre de Deus vem enquanto a tua família, o teu ministério e a tua vida espiritual, tá bom? E se assim o Senhor nosso Deus nos permitir, estaremos e nos veremos na próxima videoaula, em nome de Jesus.